Santos foram semelhantes, muito iguais aos objetivos alcançados no Botafogo no ano passado. Porque você caiu na semifinal do Paulistão, também caiu na semifinal do Campeonato Carioca, no ano passado com o Botafogo. Classificou para as quartas de final na Copa do Brasil com o Santos e também com a equipe do Botafogo. E classificou as duas equipes em primeiro na Libertadores com 10 pontos também. Eu queria saber por que essa pressão no Santos acaba sendo maior. Pela característica do próprio clube, por pressão da imprensa, ou porque o Botafogo do ano passado, nessa mesma época do ano, jogava melhor que o Santos? Pela posição na tabela, simplesmente por isso. Muito difícil se analisar quem jogava melhor, quem não. E pela posição na tabela. Mesmo o Santos com jogo a menos, a gente sabe que ele não pode estar brigando na zona de baixo. Então por isso que essa cobrança é maior e a gente aceita, porque o Santos tem que estar brigando na parte de cima. Então por isso que a gente trabalha para tirar o quanto antes. Eu não tenho dúvidas aqui que o Santos não vai brigar na parte de baixo da tabela. Mas não adianta eu falar, né? A gente tem que fazer para poder comprovar. E a gente vai fazer isso jogo a jogo e logo, logo a gente vai estar brigando em todas as competições como o Santos está e também no Campeonato Brasileiro, que é uma situação que a gente vai melhorar a jogo, a gente vai começar a brigar lá em cima, mesmo com esse um jogo a menos. Jair, aqui, ó. Quando essa vitória dá uma tranquilidade, um alívio, né? Depois de toda essa pressão que vocês vinham sofrendo aí, a torcida tentando invadir, para seguir o trabalho, ou você acha que é só momentâneo, já no próximo compromisso continua a pressão? E se diante de toda essa campanha aí, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas no Brasileiro, você sentiu o prestígio da diretoria? O presidente nem está aqui, mas você sentiu o respaldo dele para seguir o seu trabalho assim? É sempre importante vencer, lógico que a diretoria ela passa a ser cobrada como nós somos, todos nós somos cobrados, mas em nenhum momento eu senti a diretoria abandonando a comissão técnica e os jogadores. Eles se mostraram preocupados com a situação, como nós, mas não nos abandonaram, né? Estiveram sempre presentes, acreditando no nosso trabalho, acreditando que o momento que a gente viveu de não fazer gols e não vencer não é o Santos, e sim um momento, né? E a gente, depois desse jogo, nós esperamos voltar aos trilhos, né? No Campeonato Brasileiro também, e continuar nessa série de vitórias que é importante para todos nós. Jair, boa tarde. Após aí 5 jogos, né, 4 derrotas e um empate, esse resultado de hoje, claro, dá um alívio, toda essa pressão, a carga fica menor. Agora o Santos volta a jogar um clássico, né, ainda pressionado por essa questão de não atuar bem fora de casa. Como é que você vê essa questão de um jogo agora contra um rival, que é considerado o maior rival do clube, né? Vai ser, se eu não me engano, o seu primeiro clássico com o Corinthians no Itaquerão. Como é que você vê esse jogo? Pode ser ali o jogo que vai te dar a confiança para você e para o grupo de que o Santos tem condições, depois os reforços que virão, de realmente brigar por essas posições na parte de cima da tabela? A gente sabe a importância de um clássico, né? Tem um peso sempre maior. E quando você... Na vida do treinador, na verdade, a vitória virou obrigação, né? A gente vence hoje, não faz mais do que obrigação vencer. Então a gente tem que continuar fazendo as nossas obrigações. Vencer o próximo jogo, respeitando a forte equipe do Corinthians, que joga em casa, que já tem um trabalho definido da era Mano, Tite, Mano e todos lá que passaram, Carille, agora o Osmar. A gente sabe da dificuldade de um trabalho a longo prazo que o Corinthians tem, mas o Santos tem sua força e a gente vai para lá para buscar essa vitória que vai ser importante para a gente na tabela. Jair, tudo bem? Durante os últimos dias, né, depois do resultado contra o Atlético, o que a gente mais ouviu, e eu li também, muita gente dizendo que os 90 minutos de hoje poderiam decidir o seu futuro. Eu não sei até que ponto isso chega a ser a realidade da parte interna de vocês, mas pelo menos isso foi bastante divulgado. E a torcida também pressionou bastante nesse sentido, você já comentou. Queria saber como você viveu isso, se isso, nessa época moderna de que é impossível não receber as informações, você chegou a viver isso? O jogo de hoje valia o seu futuro? Não, você conseguiu se separar disso? Isso atrapalhou o teu trabalho? Como é que foi? Olha, eu me preparei 11 anos para ser treinador de futebol, né? Em 2005 eu fiz meu primeiro curso de treinador e trabalhei 9 anos como auxiliar. Trabalhei 3 anos na categoria de base da Seleção Brasileira, Sub-15, Sub-17, Sub-20. Fui interino em 2010 pela primeira vez, fui interino em 2015 e fui efetivado em 2016. Então, quando eu me preparei e fui efetivado em 2016,
Eu encontrei o Botafogo na 17ª posição, faltando 19 jogos. A gente terminou em quinto. E aquilo que eu vivi, eu sabia que não é a realidade da vida do treinador. A realidade do treinador é você estar pressionado a todo jogo. Né? Mas foram 99 jogos no Botafogo e nós alcançamos boas coisas. Não teve um título de expressão, mas uma campanha maravilhosa na Libertadores, onde a gente saiu da pré-Libertadores, uma semifinal de Copa do Brasil saindo ali num gol contra a forte equipe do Flamengo. Enfim, a gente sabe que a vida do treinador não vive bons momentos muito tempo, mas se a gente falar, já estou há 2 anos vivendo sem essa pressão, e essa pressão chegou agora. E por vezes você vai me ver sendo a mesma pessoa porque eu já me preparei para isso. Eu não posso só me preparar para as coisas boas. Se você se prepara para as coisas, só para as coisas boas na vida, quando as coisas não tão boas chegam, você não está preparado, você não sabe como administrar. Então eu fiz isso com super naturalidade, porque eu não me tornei treinador da noite para o dia, eu me preparei 11 anos. Então, isso para mim não vai ser de hoje, minha carreira está apenas começando.